Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa roda de relacionamentos do Jardim Místico. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pessoa que fez tudo para poder manter o seu relacionamento e se sentiu bem desamparada durante a gravidez, quando o marido já demonstrava sinais de problemas ou rejeições, enfim. Se você se identifica com esse tema, vem comigo. Olá, Alexandre. Olá, Cecília. Tudo bom? Olá, Olá, boa tarde. Dani. Tudo E aí? ótimo. Tudo 100%? Alexandre diz que está tudo 100% sempre, não é isso? Sempre. Notícia ruim chega a galope. E aí, Cecília, tudo 100% sempre também? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Então, tá bom. Então, tá bom. Vocês sabem, né? Hoje, dia 14 de dezembro, tivemos um eclipse solar. Uma informação super importante no eixo Sagitário-Gêmeos, sendo que esse eclipse ele faz uma ponte aí para os próximos 3 eclipses do ano de 2021. Então, é um momento para a gente reavaliar as nossas crenças, é um momento para a gente poder fazer aquela... não é prestação de contas, né? Mas eu acho que, assim, será que a gente está vivendo de acordo com o que a gente acredita? Os nossos ideais? Talvez aí esse sol nublado, como se diz, com a sombra, traga uma certa confusão, mas tudo que está ruim é para melhorar, né? Toda confusão, toda dúvida, toda vez que a gente se vê, se percebe confuso, sem entender muito bem o que vem pela frente, é hora de parar, planejar e reavaliar as nossas crenças. Então, hoje, depois de quase 30 anos, a gente teve o céu escurecido. E aí vamos seguir. Você viu, Alexandre, você conhece eclipse? Você tem aí conhecimento dessa parte? Do eclipse. Eclipse só o que eu aprendi na escola. E você, Cia? Mas tudo tudo nesse mundo emite brilho e tudo nesse mundo afeta e é afetado. Então, o que eclipsa, ele reduz a intensidade, seja qual for. Então, eu acho que se o eclipse, de fato, astrológico, faz alguma alteração, então, aí acho que essa alteração está reduzida. Vamos lá, o tempo de um eclipse, as 2 semanas depois do eclipse, né, elas são muito importantes, e esse eclipse, como eu falei, ele precede aí 3 eclipses que vão acontecer em 2021, que vai ser um ano bem peculiar, né, porque é um ano altamente aquariano, sendo que o regente de Aquário, Urano, está em Touro, e Touro é um signo fixo, assim como Aquário, mas nessa questão da crença, fica a dica, né? Onde está a sua estabilidade? Aonde você se apoia? O que você acha que te dá segurança? Realmente te dá segurança? Acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho nesse sentido. E você, Cia, você conhece eclipse? Você tem experiências? Não tenho nada, não. Dessa parte aí, eu gosto muito dessa área de signo, de astrologia, mas eu não tenho conhecimento, deixo para você. Então, fica essa dica e depois você me conta. Fica essa dica e depois você me conta. E aí, toda vez que quando você atender um sagitariano, um geminiano, ou um geminiano e pisciano, Sagitário, Gêmeos, Peixes e Virgem. Isso. Fica atenta aí que esse eclipse vai... E também saber aonde pega, né? Se você olha onde cai o eixo Gêmeos e Sagitário no seu mapa. Veja onde cai a Sagitário no seu mapa. É onde esse eclipse vai mexer. Bom, gente, o relato... Oi. Olha só, o relato de hoje... Vamos para o relato? Bora trabalhar? Vamos. Caso de hoje, como diz o Alexandre, o caos de hoje. O caos de hoje, né? Recebi o seguinte texto. Oi, Dani. Tive um relacionamento estável por 13 anos.
Ambos somos profissionais liberais, autônomos e donos da nossa empresa. Começou com uma amizade gostosa e cúmplice. Nos conhecendo, passamos a morar em nossas casas, até termos tudo em uma casa só. E como dava certo, a gente acabou casando. Somos de famílias tradicionais que não encaravam o morar junto como uma evolução natural. Mas somos tão complementares, tão espelhos, a metade da laranja. Eu quero jantar pão fresco e vinho e encontro a cozinha coberta de farinha e uma focaccia no forno. Ele deseja um hambúrguer caseiro e eu estou na cozinha terminando quando ele chega. Depois de 3 anos, decidimos ter um filho. Um projeto interessante, desafiador, já que tenho insuficiência ovariana. Enfrentamos todos os tratamentos e nasceu o nosso bebê. Hoje esse bebê, né, está entre 10 e 11 anos. Foi uma fase difícil, as contas apertaram, eu tinha de ficar em casa sem produzir, ele tentando compensar a minha ausência. As carências e medos dele em relação ao meu amor apareceram, como se o bebê pudesse apagá-lo de minha vida ou fosse me anular. Superamos. Foram 2 anos muito difíceis. A despeito de tudo, vencemos juntos. Nossa harmonia se refez, o trabalho floresceu, as contas se organizaram, os desafios de pais desbravamos juntos, combinando para fugirmos do padrão dos nossos pais. Comemoramos 10 anos de casados viajando. Foram 10 meses de grandes e pequenas viagens. No início desses 10 anos, perdemos um bebê e demos um tempo no projeto Irmão. Então, como uma reviravolta, alguns compromissos assumidos em trabalhos voluntários, novos amigos, decidimos fazer novo tratamento e tentar uma última vez. Ficamos grávidos, exclamação. Mas dessa vez as coisas seguiram um rumo diferente. Muitos medos e inseguranças dele. Se antes eu tinha um marido atencioso, cuidadoso, conectado, agora era preso no WhatsApp, com reuniões e jantares à noite. Programas difíceis para fazermos juntos. Foi apenas uma consulta do pré-natal. Meses tensos, puerpério difícil, depressão pós-parto, cólicas e contas. Necessidade de voltar ao trabalho precoce. E o meu esposo, alheio, distante, evasivo. Tentamos um conselheiro matrimonial, mas ele deu um basta. Disse que eu era apenas a mãe das crianças, que eu não era interessante e que eu não despertava nenhum sentimento nele. Tentamos terapia de casal antes do divórcio, mas ele estava irredutível. Não cumpriu as tarefas nem do conselheiro, nem da psicóloga. Não falou com a família e foi embora. Em todo o tempo, fui vivendo essa separação com esperança de mudar o suficiente para me adaptar ao novo. Ele, as necessidades das crianças, ao trabalho, mas entreguei os pontos e aceitei o destino. Essa é a nossa história de hoje. Vamos. Pode começar? Vou começar com os mapas. Já vi que anotaram aí os pontos. Eu queria primeiro falar uma coisa que me bateu já com essa roda, né? A gente já conversou sobre a questão e interferência da família na relação, eu acho que está na roda 4. Então, se alguém tem alguma questão que envolva a família e o casal, a gente tem isso numa das nossas rodas. E você vê como ela fala no relato, né, deles quererem montar uma família com a cara deles, que não fosse exatamente igual, tradicional, apegada, presa, né, como a família deles era. Assim. Então, essa primeira coisa me chamou. A outra coisa que em relação às rodas que nós já fizemos, a questão do psicólogo, da terapia, na roda 5, na roda 6, na roda anterior a essa, a gente fala sobre um caso de uma moça, uma profissional da área da saúde, nova, com 32 anos, disposta a fazer tudo para manter o relacionamento e que queria muito que o parceiro, o namorado, né, fosse para a terapia.
E aqui você vê como ela até conseguiu, ele chegou a ir para a terapia, mas ele mesmo, palavras dela, deu um basta. Sim, você está sem imagem, tá? Eu sei. Tá, já volto. Só para você saber. Sim. Então, esses são os pontos assim, que eu queria falar. Se vocês tiverem interesse em assistir as rodas anteriores, esses assuntos, alguns já foram abordados, e vai ser muito legal. Agora, vamos ao mapa da nossa paciente, da paciente da roda de hoje. Ela é uma ariana, com ascendente em Câncer e Lua com Netuno retrógrado em Sagitário. Bom, então, uma ariana, Áries, Sol e Quirón em conjunção na casa 9, e esse Sol fazendo conjunção com o meio do céu. Então, essa pessoa ela veio para essa vida para viver de acordo com o que ela acredita. Os ideais, as crenças são muito importantes para ela. Viver da forma que ela acredita. E ela é uma curadora. Ela é uma curadora natural, mas que veio desenvolver o quê? Autonomia, independência, como todo o ariano. Agora, nessa área, nesse lugar onde o Sol dela está, e Mercúrio está aí também na casa 9, que é a comunicação e expressão, Mercúrio, no caso, em Peixes, ela é uma pessoa que pode trazer uma arrogância, e essa arrogância ela se confirma com a Lua em Sagitário. Não é que ela seja arrogante, pelo amor de Deus, mas sabe quando a pessoa fala e a pessoa parece que é dona da verdade, e de repente a vida vai mostrando uma resposta das outras pessoas que, no caso mais íntimo, ela pode, de repente, começar a pisar em ovos para não mais magoar as pessoas que estão próximas a ela. E aí ela tem uma turminha em Peixes, que é Mercúrio, Vênus, Júpiter, roda o ponto da fortuna, essa menina na casa 8, altamente intuitiva, empática, carinhosa, meio caótica, né? Da flor de lótus, ela vem do caos, não é isso? Da sujeira, e aí desponta linda e maravilhosa. Então, ela tem essa coisa pisciana dentro dela, essa característica pisciana dentro dela, com esse ascendente em Câncer. O que é o ascendente? É um caminho de evolução da alma, e, no caso dela, a família como um aprendizado. Olha como a família é um ponto para ela importante, muito importante. A questão do karma, o nodo dela está em Sagitário também, na casa 5, e também bem na cúspide, entre a 5 e a 6. Então, a questão do filho, da consciência do próprio valor, ela aprender a saber quem ela é, a ter consciência. Os filhos que ela teve coroam um processo kármico fundamental na vida dela. Mas existe um aspecto tão tenso que envolve o lado emocional e a maneira como ela se relaciona, porque ela tem toda uma teoria, ela consegue imaginar o tipo de vida que ela quer ter, como ela quer ter, o que ela acredita que seja certo. Ela tem uma força tremenda, mas na hora dela se envolver é como se ela se misturasse ao outro. É como se ela... É uma coisa assim, da falta de limite entre ela e o outro muito forte. Ela é uma potência, como eu disse, espiritual, intuitiva, sensível, tem um Marte com Saturno em conjunção, ela procura ter uma ação com comprometimento, mas tem essa ansiedade, tem essa insegurança na hora de se expressar. Não vou entrar em todos os aspectos do mapa dela, mas eu acho que já dá para ter uma ideia da natureza dessa pessoa. Sendo que tem um detalhe aqui muito, muito, muito importante no mapa dela, que ela tem a Lilith na casa 7. E a Lilith é a nossa lua negra, é o nosso lado instintivo, é um lugar poderoso. E na casa 7, pela visão alquímica, mostra que ela tem uma questão de vida passada, abordagem do mapa kármico, onde você tem a Lilith, você tem uma cicatriz de algo que aconteceu na sua encarnação anterior. Então, essa Lilith em Capricórnio disse que ela cometeu um erro, de fato, no casamento, talvez por ela ter sido extremamente ambiciosa ou arrogante, ou ter capitaneado, ter sido a dona desse relacionamento, a força desse Capricórnio nesse casamento. Então, nessa existência, ela não está fadada a ter um problema conjugal, pelo amor de Deus, mas a relação, ela e o outro, seja uma melhor amiga, o sócio, o cônjuge, passa por um aprendizado.
muito importante. Ela precisa aprender a conviver e ela precisa aprender a ter uma responsabilidade, sim, dentro desse encontro, desse casal, tá? Ela com outra pessoa. Ela tem 0 planetas em signos de terra. Terra é realização, materialização. E ela tem 7 planetas em signos de fogo. Ou seja, ela tem a força, né? Ela vai lá e faz o que precisa fazer, mas ela mesma se perde, esquece as coisas. É aquela pessoa que, de repente, trabalha 18 horas pela empresa, mas perde os horários do almoço. Ou ela paga a conta de todo mundo, mas ela mesma não paga dela. Não é porque ela está... não é porque ela é uma pessoa vacilona. Não, é porque ela acaba sendo uma doadora, mas ela acaba não respeitando os limites dela. É extremamente intuitiva, extremamente sensível, 5 planetas em água. E também na distribuição dos planetas pelo modo cardial fixo e imutável, ela tem 8 planetas em signos cardiais, 0 em signo fixo, 8 imutável. Ou seja, ela toma iniciativa, ela muda, mas ela se prende muito pouco. Então, ela precisa aprender a manter as coisas. E nesse relato dela, quando ela termina dizendo para mim, mas entreguei os pontos e aceitei o destino, eu me pergunto assim, cadê aquela âncora que diz assim, cadê aquela âncora que diz, agora eu vou parar aqui, nesse porto, vou respirar, porque daqui minha vida tem que andar. É como se ela estivesse, muitas vezes, sendo atropelada pelos acontecimentos, quando ela precisa pegar as rédeas dela. Eu sinto, assim, isso foi uma coisa que me veio na interpretação do mapa, tá? E quando eu vejo o mapa do ex-marido, eu já olho assim, ele é um leonino que tem ascendente em Sagitário, a lua em Aquário, ou seja, ele é um cara que precisa desenvolver consciência do valor dele, também de casa nova, ele também é o dono da verdade. Ele, ao contrário dela, tem uma Vênus em Virgem, então ele tem pouca terra, mas só essa maneira dele se relacionar virginiana já mostra muito quanto ele é sistemático, como as coisas têm que ser um pouquinho do jeito dele. Ele tem fixo aberto, ou seja, quando ele bota uma coisa na cabeça, é ao contrário dela, ele é turrão. Ele tem Marte em Touro, quer dizer, ele, no relacionamento, nessa Vênus em Virgem, esse Marte em Touro no trabalho, o que ele quer? Ele quer trabalho, reconhecimento, um cotidiano organizado. Ele também quer agir no tempo dele. Agora, o eixo Touro, Escorpião tem interceptado. Então, essa questão da estabilidade, para ele, assim, ele vai tentando morar no outro para poder compensar aquilo que ele não tem, quando nessa vida ele precisa desenvolver a consciência do valor dele. Não é à toa que o nó do norte dele está bem na linha do ascendente. Ele também tem um Netuno retrógrado. O problema é botar uma verdade na cabeça, e se essa verdade for errada, fica ali, remoendo uma coisa que não faz bem para ele. Se essa verdade está distorcida, ele pode até entrar num fanatismo, enfim, que é complicado, é a crença. Aonde que ele tem a Lilith? Na casa da família. Então, imagina, um casal que tem uma cicatriz no casamento, ela e ele na família, e os dois fazem o quê? Se encontram nesse plano da existência. Para quê? Para construir uma família. Aí, na hora que tem uma família, ela tem que aprender a se relacionar, mas ele não aguentou. Aí ele foi lá e roeu a corda. Mas a vida vai desafiar para que ele construa uma família. E aonde está a lua dele, que é a nossa herança materna, porque se o sol é o pai, a lua é a mãe. A lua dele está na casa da família. Na dela, está na casa dos filhos. E aí eu tenho muitas coisas que eu posso dizer a partir daí, mas que eu não quero me estender agora, senão eu vou usar 30 minutos, né? Porque eu estou falando do mapa, mas ele tem um emocional com aspectos que são harmônicos. Ele é um cara que promove rupturas quando ele acredita, ele tem Lua, Trigono, Urano em Libra, ele emocionalmente traz uma força para romper os padrões, para fazer diferente. Ele tem uma Lua sextil Júpiter em Áries, ele banca emocionalmente uma mudança, tanto é que ele veio no casamento.
Mas quando ele bancou a mudança, pelo relato dela, ele não queria mais nem saber. Ele não aceitou nem, ele entrou no fixo, na teimosia, ele não queria nem mais saber de nada, né? Então, essa é a minha visão do mapa dos dois para a gente começar a abrir a roda e conversar sobre esse caso. Quem segue, Cecília? Eu primeiro, depois Alexandre. Vamos lá. Vamos analisar essa parte energética, tá? Dos dois, para saber o que acontece na relação dos dois. Então, para começar, que assim, ela estava bem carregada, tá? De uma energia bem densa e bem complicadinha, tá? Foi feita uma limpeza nela, tudo direitinho, e eu percebi que, desde o primeiro momento que eu comecei a atender, eu vi que o problema vinha, a hora que eu coloquei o nome dela e dele junto, eu vi que o problema vinha da mãe dele, tá? Da sogra. E aí, bom, comecei a trabalhar ela, a tratar, e eu percebo também que o problema, depois que os dois resolveram ter um filho, o que acontece? Eu enxerguei ele de uma forma bem, assim, grudado com a mãe, né? Bem filhinho de mamãe, tá? E ele tinha que atender todas as expectativas dela, da mãe. E essa mãe nunca aceitou essa nora. Ela nunca aceitou só pelo fato de estar com o filho dela, por isso. Ela é o tipo de mãe, o tipo de sogra que quer o filho só para ela e o relacionamento para ela. Depois que nasce esse primeiro filho, eu percebo que ele perde meio que um lugar ali na relação, né? Porque é óbvio, a hora que nasce o primeiro filho, a mulher é obrigada, né, a dar toda a atenção para o filho. É uma situação difícil, é uma situação complicada a hora que tem essa criança. É complicada no sentido de que a gente tem que dar muita atenção, é tudo muito novo, tem que amamentar, horários, essas coisas todas. E eu vejo que ele perde um pouco a atenção dela, e ele meio que ele perde né? Ele fica meio sem chão ali, né? E aí eu vejo também que essa mãe, assim, acho que afirmou mais, né? Acho que ficou mais forte essa história tipo assim, agora a minha nora tem um filho, então eu posso pegar o meu filho de volta, entendeu? Mais ou menos isso. Eu posso ter meu filho de volta. E eles estavam tentando unir essa família e construir essa família de uma forma com a cara deles, tá? Depois, tem um outro porém aí também, que ela teve um problema de relacionamento muito grande, de um relacionamento antes dele, tá? Então ela veio de um relacionamento, de uma rejeição muito grande, né? Ela não era da mesma etnia desse cara que ela conheceu, que ela se apaixonou, e ele também se apaixonou, mas eles não puderam ficar juntos, tá? Eles não puderam ficar juntos por causa disso, porque ele parece que é estranho isso, né? Nos anos de hoje, mas o cara foi prometido para outra mulher. E aí eles não puderam concretizar esse amor. E aí ela vem com essa rejeição muito forte, tá? E ela meio que ela encontra uma pessoa que também tem uma outra mulher na história, que seria a mãe dele, tá? Que também rejeita ela, mais uma vez. Então, assim, ela acaba atraindo mais uma vez uma pessoa com o histórico de uma mulher que também está rejeitando, tá? Fazendo parte aí da história dos dois. Quando eu faço a limpeza dele, quando eu fiz a limpeza dele e comecei a tratar dele, eu percebi que muita energia negativa mesmo, vem dessa sogra, tá? Da mãe dele. Ela queria realmente um filho só para ela. Ela queria um filho que desse conta de ficar só ali tomando conta dela. Não queria dividir ele com a esposa, com filhos, com mais ninguém. E isso começa a dar o problema no relacionamento dos dois. E aí eu vejo um problema no fato dele simplesmente chegar para ela e falar assim, eu não quero mais, mas ele não percebe o porquê que ele faz isso.
eu senti energeticamente, não tem motivo para eles terminarem o relacionamento, não teve um histórico. Tudo bem, teve pequenas coisas, né, inconscientes, mas, assim, eu vejo muito forte essa energia pesada da mãe, atrapalhando mesmo o relacionamento dos dois, tá? E até que ele vai embora, né? Ele vai embora e se separa dela. Que mais? Vejo ela ela também é uma pessoa extremamente exigida pela mãe, tá? Ela é uma mãe, a mãe dela exige dela até hoje, né? Então ela tem sempre que dar muita satisfação para a mãe. Ela é uma pessoa muito controladora. Ela quer um casamento extremamente. Eu vejo que ela também pode ser, né? Que ela exigia também dele, assim como a mãe exigia dele, né? Ela fez um papel de mãe ali no relacionamento. Talvez isso possa ter atrapalhado um pouco essa situação, mas eu vejo mais a falta dela na hora que nasce esse primeiro filho, né? Que ele perde meio que a atenção da mãe, porque o homem, quando ele se desgruda da mãe, ele acaba tratando, às vezes, a mulher. Isso daí o Alexandre pode falar, né, Alexandre? Essa daí é a sua parte. Ele acaba tratando a esposa também como uma mãe dele, né? Ainda mais que eles moravam longe, né, essas coisas todas, então ele acaba tratando. Então, a hora que ela vira mãe, ele tem um problema meio complicado ali com a esposa. É onde começa todo o problema dos dois, tá? E eu vejo uma compatibilidade. Começa? Desculpa, onde começa todo o problema dos dois? O problema dos dois começa quando eles casaram, quando eles foram morar juntos. Eu não entendi o que você falou agora. Eu não entendi tá, o problema dos dois começa na hora que nasce essa criança, o filho, né? Na hora que nasce esse filho, começa a ter um problema no sentido de que ela vira a mãe desse filho e ele deixa de ser o filho, né? Ele deixa de ter atenção 100% dele dentro da casa, dentro do relacionamento, tá? Que é onde eu acho que pega muito forte na relação dos dois. E aí também tem a história dela também ser uma pessoa extremamente exigida pela mãe, pela família dela, né? Eu vejo que isso daí, ela com certeza exigia muito dele dentro de casa, né? E aí ela passa a não exigir mais também, né? Acaba ficando uma coisa mais... É filho, né? A hora que o filho chega na casa, a dinâmica muda completamente, né? É bem complicado. A historinha dos dois é complicado para todo mundo. Mas eu vejo assim uma energia muito forte da família. A pessoa comentou um negócio super interessante da parte do signo deles, que é exatamente ela tentando montar a família com a cara deles, né? Porque eu vejo que ele vem de uma família muito tradicional, assim, uma família bem regradinha, e ela também tem isso. Então, ela quer montar uma família com a cara deles ali. E eu vejo que isso é uma situação que acabou pegando forte, sabe? Não foi uma coisa que não sei, a sintonia ali não deu muito certo. Eu acredito, pela minha mesa, que toda essa energia negativa que estava em cima deles ali é vinda da mãe dele, tá? Ela não aceitou, ela nunca aceitou essa nora, e muito menos as filhas, tá? As filhas, as netas. Os netos. Muito bem. Muito bom. Posso passar para o Alexandre? Pode. Vamos lá, Alexandre. Muito bem. Abrindo o trabalho, agora, Alexandre Nascimento, o homem que não sabe como é que se trata da criança querida ou se dá bronca na adulta. Como é que você fala? Ou vou acolher a criança, ou vou xingar o adulto. Assim, toda a família, né? A família ela vai constituir de qualquer forma os valores iniciais da nossa vida, né? Assim, por mais que eu diga, vou fazer tudo diferente, dentro de você, aonde que você vai buscar uma referência de afeto? O que é o novo? Como que você vai negar o que foi passado para você? Porque você só dá o que você tem, e você tem o que foi dado.
Então, essa coisa de vamos fazer diferente da família é um desejo, mas não é isso que vai acontecer, porque cada um vai colocar aquilo que sabe. O sentimento não brota novo, assim, como é que é? Como é que é cuidar da casa? Vamos fazer novo. Não dá, né? Só se você colocasse confinado num Big Brother da vida e tentasse fazer uma experiência do tipo, você não pode fazer nada igual aos seus pais, aí você vai ser provocado, incitado a fazer tudo diferente só para ser diferente. Entendeu? Não dá para se distanciar, uma fruta não cai muito longe da árvore, né? O fruto não cai longe da árvore. Então, esse desejo dela é só uma palavra, uma frase positiva para o casal, tentar ao máximo evitar as influências da família, mas não vai conseguir evitar a criação da família, porque você não tem outra forma, você faz o que a família te ensinou. Então, somos herdeiros do mundo, somos herdeiros dos valores morais da época dos nossos pais, e isso atravessa, se manifesta no nosso tempo. E a gente lida com o mundo de acordo com esses valores. Com o tempo, a gente pode até renovar, melhorar e romper, mas inicialmente é o que você ganhou, você vai usar aquilo que você ganhou. Então, assim, é uma família tradicional, sim, porque ela tem esses valores de não poder morar junto. Morar junto não é bonito, não é o certo é casar e tal. E eles vão morar junto respondendo, olha só, eles podiam nessa hora já ter peitado a família e não ter feito nada igual, mas não, respeitaram e foram morar juntos, né? Esse é como eu digo, ao longo você vai ver que eles imitaram a família em tudo, né? Então, os dois, é a impressão que eu tenho. Então, eles foram morar juntos de acordo com a pressão da família. Aí eles se isolaram naquela ilhazinha chamada família, casa deles, e agora a família não entra. Não tem como. Bom, a premissa de viver uma vida, né? Essa premissa, alguém do casal tem um desejo e o outro entra para ajudar nesse desejo. Ou seria, os dois possuem um plano, um desejo, e aí os dois vão arquitetar esse plano. Em qual situação você se encaixa no seu relacionamento? É você quem está desejando e o outro vem complementar? Ou os dois estão descobrindo isso sozinhos? Isso já são indicativos de um relacionamento que você vai encontrar um relacionamento satisfatório ou não. Mas, avançando no nosso relato, né? Obviamente, no início desse relacionamento, expectativas são dadas assim que o casal se forma. Uma mulher, a mulher, ela sente, aparentemente, os cientistas, né, as pesquisas dizem que o instinto de procriação fala mais alto. E aí eu acredito que ela manifestou esse desejo, e pelo clima dos dois, tão gostoso que era, eu acho que como símbolo desse amor ele concordou, só que eles passam por alguns problemas, mas finalmente o primeiro filho nasce. E aí o segundo filho vai nascer, só que o relacionamento já está avançado e alguma coisa acontece. Obviamente o relato ele não vai ser tão completo assim, da fonte original. A gente não vai saber exatamente por que esse cara passou a rejeitar. Nós podemos expandir que existe aqui uma relação de família, de cultura, que vai fazer com que ele não queira mais ou que ele rejeite. Talvez até Cecília esteja com uma visão acertada, né, dele ter colocado. Agora, aquela mulher está tão dedicada a filhos que ele acabou enxergando ela mais como uma mãe, porque ela é mãe 100% do tempo, né? Ela é demandada pelos filhos, ela é demandada pela casa, e ele se viu naquela... Estou diante de uma mulher que é mãe, ou seja, mãe por mãe, é aquela lá, eu já deixei para trás. Né? Então, isso vai fazer, isso talvez seja uma influência que vai fazer ele mudar a direção do desejo dele. Né? Ele não olha mais aquela mulher como... Talvez ele olhasse como uma amiga, que eu acho que é o que vai acontecer mais para frente. Né? Ele desloca essa libido, né? essa prioridade afetiva, é deslocada. Não é que ele desloca porque ele quer, é porque a coisa se constela assim. Ela assume o espírito da casa, que é um espírito maternagem, de maternalidade, né? E o outro reage ao posicionamento dela.
Mesmo que ela fale assim, não, mas eu sou o seu amor, eu sou sua mulher, eu sou isso aqui. Não, mas olha, eu estou vendo, eu estou sentindo, você está ocupando o espaço da casa com o espírito de maternagem. E ele vai ser assim, pô, mas esse não é o que eu queria. Obviamente tem a ver com a maturidade dele, porque ele tem que trabalhar isso também, né? Como aqueles homens que querem ver o parto da mulher, aí depois que vê lá a mulher toda em situação fragilizada na mesa de cirurgia, depois não quer mais, fica aí não sei quanto tempo sem nenhuma intimidade, porque não aguentou o que viu. Então, assim, tem também a questão de maturidade, né? De posicionamento. Bom, nesse caso, eu penso que a vida é como se fosse o relato deles é bem isso. A vida é como um trilho, né? Um trem que está partindo da estação inicial, você nasce nessa estação chamada família, você é abastecido com a carga da família e você segue viagem ao longo dos trilhos, e aí 46 trilhos, estações depois, várias coisas foram acumuladas, várias trocas e reciclagens foram feitas, então você já tem material da sua vida, tem um pouquinho de material da vida original, porque o trem saiu da estação família, e esse casal, esse relacionamento, ele foi feliz e foi muito bom até a estação 46. Foi útil, foi aprendizado, foi tudo. Pode ser que dali em diante o caminho vai continuar, a vida dessa pessoa vai continuar para frente, né? E parando em outras estações, e aí vai vir os desafios de novas reciclagens, novas ressignificações, novos reabastecimentos. Então eu vejo que é possível que o amor acabe, sim. Não dá para ser remendado, não dá para ser remendado. É possível, sim, é possível. Porque o amor é resultado do convívio. O amor não é a paixão transformada num sentimento superior. A paixão é o que atrai. O que sustenta o relacionamento é a descoberta, é o convívio, é a interação, é comprar o mesmo problema, os dois estarem comprometidos em comprar o mesmo problema. Mas pode acontecer alguma coisa que mude os interesses. É possível, é possível. Então, eu acho que parte desse problema da pessoa que relata, eu acho que ela já está resolvendo metade desse problema, tendo maturidade de expor e tratar ele. Eu acho que ela já tem alguma maturidade, já está no caminho de resolver. É óbvio, não está fácil, porque o sentimento fica, a dor fica, a memória fica, um desejo ainda de retorno, até porque parece que ele tem alguma proximidade, né? Mas será que vale a pena reatar aquilo que está quebrado? Com você. Mas aonde você vê que ela está no caminho de resolver isso? Isso é muito bacana. Aonde você enxerga? Por causa do relato. O relato é maduro. Ele é mais maduro do que imaturo. O relato, ele óbvio, ela fala da expectativa. E óbvio que a gente vive tentando cumprir a expectativa, né? Então, o relato é amadurecido. Ela faz um relato. Obviamente, todos esses relatos não cobrem o ponto de vista do outro. É claro que se tivesse o outro, teria uma expansão, né? Mas não é o caso. Então, nós estamos vendo aqui uma pessoa com talvez a maturidade da idade, com um filho, com essa maternagem que baixou nela, né? Isso traz para a mulher uma maturidade muito grande, uma sensação, um sentimento muito grande de acolhimento, né? Uma capacidade elástica de acolhimento, porque ela sempre está visando o bem maior. Ela deixa de ser uma mulher egoísta quando a mulher vira mãe, na maioria dos casos, tá? Algumas não. Algumas mães ainda estão imaturas. Mas a maternagem faz isso. E quando isso acontece com a mulher, talvez não seja o mesmo que aconteça com o homem, né? Vocês já viram que falam assim, os pais educam e os avós mimam? Então, os avós deseducam, né? Então, os pais educam e quem mimam são os avós. Então, eu vejo que às vezes alguns pais só conseguem ser pais quando viram avós. É verdade. O homem, né? Estou falando do homem. Estou falando do homem. A mulher, quando ela passa pela transformação do corpo, do processo de gestação, no final do processo vai parir uma mãe e uma criança. Uma criança, exatamente. Uma mãe e uma criança. Então, a coisa é transformada. Assim, quando nasce a criança, nasce a mãe junto, né? Porque isso, e o pai também. Ela está preparada para isso. O pai também. Só que, dependendo do momento da maturidade do pai, ele ainda vai querer viver certas aventuras que ele ainda não viveu na vida. Ele, para mim, ouvindo o relato, me pareceu ele um cara muito imaturo, do tipo que tem demandas. Então, assim, ele gostava daquela mulher,
do passado. Ele gostava da mulher antes do primeiro filho. Aí o primeiro filho foram 2 anos de adaptação. Mas a sensação que eu tenho pelo relato dela é que ele tem saudade daquela mulher que ela era antes dos filhos, que dava atenção para ela e tal. E fala, desculpa, porque seria você está falando de imaturo, eu acho que seria uma pessoa egoísta, porque ele não aguentou dividir a mulher com os filhos. Mas a hora que nasce os filhos, é muito claro que ele queria ele queria toda a atenção para ela, paparico, sabe, jantarzinho e não sei o que, tudo para ele. A hora que nasce essa criança, que ela tem que dividir o espaço, o tempo, tudo com ela, com a criança, ele começa a dar o problema no casamento. Então, eu vejo exatamente, porque ele gostava, era isso que eu ia dizer, ele gostava, assim, eu fiz um raciocínio tipo linear, ele gostava da moça. A moça virou mãe. No momento que ela virou mãe, ele passou a não querer mais essa relação com essa mãe. Só que aí ele tem demandas, ele tem as demandas. E ela, no papel maternal, ela também. Ele era o primeiro filho, foi uma coisa que veio. Ele era o primeiro filho, ele era o marido do primeiro filho. Isso, e aí, na hora que veio o filho, de fato, ele já teve um opa. Aí, quando chegaram os outros 2, aí que realmente você vê, ele não foi numa reunião, ele não foi nas consultas, ele tinha os compromissos que ela já não dava mais conta. Mas só no segundo, assim, né? No segundo. Não, no primeiro parece que foi tudo bem. No segundo, que na verdade é o terceiro, porque ela perdeu um bebê. Sim, do que teve, do que vingou. Mas o primeiro correu tudo bem, né? No primeiro filho. Não, os 2 primeiros anos foram muito difíceis. E ela diz: nós superamos juntos. Problema com conta, problema, as minhas questões, né? O próprio puerpério é difícil para muitas mulheres, né? Não é fácil. Mas ele ela relata como assim, nós tivemos uma conquista. O tempo inteiro ela fala do nós. E ele é preocupado com se ela teria olhar para ele, tempo para ele. Então, eu vejo aí que a carência e o medo dele, ele não queria ela como outra pessoa. E uma crise, gente, a crise, ela ou você supera, ou você bota para escanteio. E foi o que ele fez. Porque depois do nascimento dos gêmeos, o que ela pediu? O que ela falou? Vamos tentar. Ela buscou um conciliador, buscou um terapeuta. Ele já não queria mais fazer o exercício. Ele não queria tentar nada a partir daí. Mas tudo bem, as pessoas... ele precisava de um amadurecimento, mas não era numa terapia. Ele precisava de um amadurecimento sozinho ali. Ele precisava, acho que, conviver e aceitar várias coisas. Chegar um tratamento ali para ele, eu acho que não ia ser... Ele não estava aceitando isso também. Esse que é o negócio. Ele não queria aceitar. Ele não queria aceitar. E aí junta, né, imaturidade, egoísmo e tal. E assim, o que fechou na minha linha, no meu desenho, na minha linha do tempo, foi assim: ele gostava dela antes dela ser mãe. Eles tinham uma vida e ela já, com esse potencial dela, natural, ela tem já a lua dela tem Sagitário na casa 5, com outros planetas, ela já é meio mãezona. Estava tudo bem para ele. Aí tiveram um primeiro filho, superaram as crises e tal, e enfrentaram juntos. Depois, quando os caçulas nasceram, a situação degringolou. E aí juntei com o que você falou da mesa, né? A mãe dele literalmente secando essa relação, querendo filho para ela e tal. O que ela fez, essa mãe? Olha como a ironia do destino. Essa mãe perdeu o bastão. Porque, para pensar, ele queria o filho para ela. No momento que ela promove a separação desse casal, essa pessoa, a parceira dele, virou de fato a mãe. Então, quem é hoje na relação pós-separação que continua dando respaldo maternal para esse cara, que foi o primeiro filho? Então, assim, eu acho que é uma reflexão, tá? Relacionamento tem que ter o erótico. Você olhar, são 2 indivíduos interessantes e interessados.
que nem o teatro mágico, que eu adoro, a banda fala, os dispostos se atraem, os opostos se distraem. Então, assim, quando você não casa com a mãe ou não casa com o pai, pelo menos não deveria. Não que não hajam componentes em todo indivíduo que imprimam de alguma característica, obviamente, desses ancestrais, dessas pessoas, né, na relação. Mas aí a pessoa deixa de ser, para esse homem, a mulher. O erótico passou a ser mãe, ele deixou de enxergar. E a mãe, por sua vez, ali secando, botando maior energia pesada na relação, meu filho é meu, só meu, separa. Ela acabou perdendo o filho 100%, não porque teve um AVC, pelo amor de Deus, mas perdeu o filho porque quem assumiu a função de mãe foi ela. Agora, quando ela termina o relato falando sobre se conformar, porque foi o que eu li, entreguei os pontos e aceitei o destino. Eu vou trazer uma outra reflexão aqui. Na alquimia, que é o que eu estudo, que eu fiz uma formação na escola de alquimia do Joalês por 4 anos, a gente aprende destino. Você tem um pré-destino e o destino. Ela não tem que aceitar o destino, ela não tem um fardo sobre a vida dela. Aceitei o destino, que agora eu tenho 46 anos, 45 anos, em média, estou com 3 filhos e aceito que não vou tê-lo mais. Talvez o destino, entre aspas, esse destino não é um fardo. Ela constrói a vida dela, ela tem autonomia. Muitas mulheres que se separam e estão com seus filhos nessa faixa etária se sentem completamente desgastadas e desesperançosas, porque acham que não podem reconstruir uma história, porque um homem, ou, enfim, um parceiro ou uma parceira na sociedade não vai aceitar alguém com 3 filhos, com 2 filhos. E tem gente, sim, e tem vida, sim. Mas talvez com essa pessoa dentro desse contexto, pode até ter jeito também, só que ela não poderia viver pensando nesse futuro. Ela tem que olhar para o presente e trazer para ela o presente, talvez repensar essa maternagem em relação a ele. Sim. Em relação a ele, porque é muito conveniente, é muito parecido, na minha opinião, com a história do cara que namora e que, enfim, do namoro, não precisa ser do cara, mas daquele namoro que um está sempre enrolando o outro. Por que o casal vai assumir a relação se namora, dorme todo final de semana junto, e se cada um tem as suas contas, cada um tem a sua vida, se está tudo bem? Para que vai assumir a relação? Se está tudo bem do jeito que está. É a mesma coisa. Por que o outro vai acordar e querer voltar para casa se ele não quer justamente a mãe? E aí você vai lá e ainda continua agindo por ele. Por que ele vai ter o despertar? Ele só vai ter epa, perdi alguma coisa quando ele deixar de ter as benesses. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Muito, muito sim. Tanto é que a gente vê muitos homens acordarem depois que perde a mãe, né? Perde a mãe cedo, acaba acordando de uma forma, sei lá, tendo consciência de ter uma maturidade. Não é o caso dele, mas assim, eu vejo que ele pode ter, assim, ele pode ter uma maturidade, e eu vejo que é um casal que tem uma possibilidade de um retorno aí. Tá? Num retorno mas é o tal negócio, ele precisa querer amadurecer, porque eu vejo várias pessoas, vários clientes que um amadurece e o outro não, e aí o que acontece? Eles passam a não caminharem juntos, né? Eles passam a não estar no mesmo plano, e é onde começa a dar os problemas. Então aí, com os filhos que chegaram, ela amadureceu e ele não, ele ficou para trás. Mas existe a possibilidade, sim. Eu acredito na possibilidade dele amadurecer e ter um retorno, alguma coisa assim. Mas isso é só o tempo. E aí, Alexandre, o que você acha disso? Você falou, né? Assim, esse retorno, eu estava pensando aqui, né? A que custo, né? A gente quer tanto uma coisa que ignora a individualidade dos outros. Eu fico preocupado com isso. Seja de maturidade ou não, ele expressou que ele não gostava mais. Ele não está errado. Ele não está doente. Ele expressou, não quero mais. Por que ele não quer mais? Aí a gente vai poder dizer assim,
porque ela está com mau hálito, porque ela tem com a unha encravada, agora ela é mãe, agora é isso, aquilo, mas ele não quero. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Então, assim, a que custo, E ele tem né? todo o direito. Ele tem todo o direito de não querer. Ele tem o direito de não querer mais. Agora, Sim. se ele voltar, eu tenho a impressão que, assim, ou ele vai voltar. Que valor faz uma pessoa voltar? E por que valor faria ela aceitar esse retorno, né? Ela está querendo que ele a aceite como ainda ela é, ou ela agora vai mudar a postura para uma mulher agora que vai voltar a sensualizar, viver como uma mulher parceira? Será que é isso? Aí ele vai e volta por causa disso. Aí depois que ele estiver junto, aí ela volta a cuidar dos filhos, ele, pô, aí, pegadinha do malandro, me enganou, né? Ou está esperando a mãe morrer para ele substituir de fato e acabar morando, entendeu? Tem muitas coisas envolvidas aí. Tem que tomar cuidado com esses desejos de retorno a qualquer custo. Eu entendo o seu lado, Alexandre, mas você concorda que esse cara também, ela não fez os filhos sozinha? Sim, mas seria o momento dele, vamos supor, mas ele não está dando o suporte como pai? Sim, está, mas é diferente do dia a dia, né? Você concorda comigo que a mulher que cuida do filho do dia a dia, de leva para a escola, faz isso, dá comida, acorda de madrugada. Então doente, a gente não está falando de relacionamento, né? Não, sim, mas o relacionamento deles é esse, os filhos estão juntos. Então você não está falando de relacionamento, você está falando da empresa. Alexandre. Não, gente. A gente está falando do quê? Do ideal do amor ou a gente está falando da empresa que precisa ser administrada? É sério. Mas é importante pensar de uma maneira muito objetiva, muito pragmática, que todo relacionamento, todo casamento, você tem uma empresa a ser administrada, é uma casa que tem que acontecer. Essa casa acontece com a contribuição de duas pessoas que se relacionam afetivamente. Aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele voltou para casa, quais são os valores que fariam ele voltar, né? Ou por que... Então tá, e ela voltou a cuidar de si, a trabalhar a sua autoestima, a se sentir cada vez mais bonita, mais feliz, entrar num outro campo. Num outro campo emocional, psicológico. Se ela fizer isso, aí vai ser ela que não vai querer ele, tem certeza. Pois é, aí a gente começa a expandir. Não, aí eu começo a expandir para outros caminhos, que não é assim, aceitei o meu destino. Tudo bem, eu sempre falo que a cura ela começa num olhar para si. Vai mexer esse corpo, vai se sentir bem. Agora, aí ele volta. Aí digamos que ela tem que acordar de madrugada porque um dos filhos está com febre, coisas acontecem do dia a dia. Gente, isso não é uma pessoa, ela pode ser, ela tem várias funções e elas existem ao mesmo tempo. Eu estou aqui conversando com vocês, eu não vou dar um exemplo meu, mas uma pessoa, ela tem uma família, tem um trabalho, tem uma saúde, tem uma vida social, tem uma experiência espiritual, religiosa. Nós somos um tudo, né, integrado. Então, assim, é lógico que se ele olhar para ela e pensar lá, de novo, está olhando para a criança que está com febre, me enganei. Então, aí temos realmente um problema sério, né? Uma pessoa que não está preparada para viver um relacionamento, que é, assim, uma empresa também. Ela quer um pai para ajudar ela na batalha, porque é pesado ter 3 filhos, é isso? Isso não envolve estar emocionalmente envolvido, afetivamente envolvido. É disso que eu estou falando. Não, mas você não pode querer... Tudo bem, entendi. Ela pode querer, mas um dos dois pode não querer. Eu sei, Alexandre, mas você acabou de dizer para a gente, há 2 segundos atrás, quais são as qualidades que fariam esse casal voltar? Por que ele voltaria? Porque é o erótico. Mas aí, de repente, vai olhar para a pessoa cuidando e vai pensar. Eu quis colocar isso. Não, entendi. Só que nem é só uma coisa e nem a outra. Para você que estava expandindo para essa coisa para essa questão do retorno. Vamos falar sobre uma coisa extremamente... Acho que isso é um ponto importante. Você disse assim, se ela começar a se cuidar, se tratar, ela que não vai querer ele, para mim isso é uma possibilidade, e todo o processo
independente da possibilidade, da previsão, do potencial, começa num cuidado consigo. No momento que você se olha refém, tendo que medir palavra, preencher as expectativas do outro, presa na ideia de atender as necessidades do outro, para ter o outro por perto, aí é uma armadilha. Claro. E outra coisa que eu percebi no relato dela, mas isso é da natureza pisciana, é uma romantização da dor mesmo, porque ela acabou colocando esse cara que eu acho que ela gosta mais, é aquele cara do passado, que ela conheceu, que ela, no relato, disse, poxa, eu chegava em casa, eu pensava no caminho para casa, em tomar um vinho, comer uma focaccia, quando eu chegava, a minha bancada já estava cheia de farinha, e o vinho climatizado, assim, tudo pronto. Mas era uma vida sem filhos, né? Uma vida sem filhos é diferente. Né? Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, Exatamente. aí eu acho que assim, ele queria essa moça antes dos filhos, ela se apaixonou e viveu essa história com uma grande sinergia até a hora que nasceu o primeiro filho. Do primeiro filho foram 2 anos de desafios que eles superaram juntos e ela botou uma exclamação, poxa, vencemos as dificuldades, mas aí depois, com a chegada dos caçulas, né, pulando já para a chegada dos caçulas, a gente já tem um outro cenário, onde ele deixou de ser parceiro, ele deixou de ser parceiro. E não acabou só a sociedade. Deixou de ser parceiro, acabou a sociedade. Óbvio que ele tem direito, qualquer indivíduo tem direito como se diz? De seguir com as suas próprias escolhas. E aí, para mim, ele é egoísta, assim, porque a hora que acabou a atenção dele, ele foi embora. Acabou o contrato, fechou, estou indo embora, fecha a porta, tchau. Mas você acha que vale. Mas, Cecília, você acha que vale a pena manter um relacionamento só porque o outro não. Saca? Eu vou ficar não, mas pena? É porque eu acho que ele foi egoísta. Porque quando a mulher tem um filho, ela não sai correndo, ela não foge, ela tem um filho, ela tem que cuidar dele. Foram as escolhas que eles fizeram, chegaram até aquela estação que era para ter chegado. Agora eles têm que buscar soluções na estação, cada um no seu trilho. Talvez seja isso, talvez. Aí ela vai buscar autoestima, aí ela vai buscar uma autoestima, melhorar, etc. E tal. Eu nem tinha percebido que ela houve uma degradação, mas caso seja o caso, ela vai se melhorar para atrair ele. Isso tudo é teatro, não é verdadeiro. Você está tentando remendar e tentando colar o vidro quebrado e dizer, olha, o vidro está novinho. Você não restaura a situação anterior. Então, e aí, nesse período do nascimento dos caçulas, ele falou coisas dificílimas para ela, sabe? Ele disse assim, deixa eu pegar o trecho do relato, deveria ter marcado. Depressão pós-parto, necessidade de voltar ao trabalho, esposo alheio, tentamos um conselheiro, aí ele deu um basta. Quando ele viu o movimento dela, pela restauração do casamento, ele disse para ela que eu era apenas mãe das crianças, que eu não era interessante e não despertava nenhum sentimento nele. Esse é um relato forte. Essa frase dele, dita solta, é muito forte, e aí eu acho que realmente ele foi um trunco, né? um bruto. Cruel. Agora, a gente não sabe exatamente em que circunstâncias disse essa frase. Ela está clara, mas ela está clara. Ela tinha acabado de ter os bebês. Não, mas eu estou dizendo assim, no calor da discussão do casal, pode ser que ele tenha falado no calor. Mas se ele não disse no calor, ele foi bruto, ele foi cruel. Agora, independente se ele foi bruto ou não, a verdade que sai da boca dessa pessoa é essa. Ele não sente mais a atração afetiva por aquela outra pessoa. Então, o que é que vou fazer aqui? Todos nós vamos passar por algo parecido, ou conhecemos alguém que passou por isso. Ou já passamos. Mas, e aí? O outro não quer mais. O afeto é isso. Eu não sinto mais o afeto. E aí? Ele respeita ela como mãe dos filhos? Ele está dando apoio lá? Do jeito dele, sim. Do jeito dele, sim. Aproveitando a deixa aí sua, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação dessas, compartilha a nossa roda, curte, ativa as notificações, né?
Você quer uma grande rede de afetos, a gente quer expandir, trazer mesmo, abrir a cabeça, colocando aí as nossas percepções, compartilhando as nossas percepções. Bom, eu entendo que ela assumiu o papel da mãe, de alguma forma. Eu entendo dessa forma. E que essa maternidade precisa... Não, mas ser mãe dos filhos é perfeito. Mas ser mãe do marido tem que se pensar. Então, esse é o primeiro ponto. E a mãe dele, infelizmente, quando apostou na derrota desse casamento, ela não sabia que ela estava perdendo o posto de mãe. É muito louco isso. Isso fica na minha cabeça como uma informação. Eu falo, gente, que ironia, né? Uma coisa que eu diria para essa nossa cliente, a primeira coisa que eu diria era, poxa, que bom, você fez, né, uma mesa que você percebeu ali que tinha um potencial de resgate desse casamento. Mas viva o seu dia, invista na sua autoestima, cuida de você. Olha para você, você não é mãe de adulto, você não é mãe de marmanjo, gente, sabe? Ajuda, sirva, faça o seu melhor pela sua natureza amorosa, mas não porque você está refém ou precisa atender às necessidades de uma outra pessoa. Você não precisa viver uma relação com medo de perder, você já não tem essa relação hoje. Uma outra coisa, assim... Se um relacionamento dá o kick-off dele já com base em medo, então ele já vai todo errado, do início ao fim. É uma percepção minha. Outra coisa, viver a vida cuidando de você, porque o aceitar o seu destino, como você falou, eu aceito o meu destino, eu estou conformada. Então, a alquimia, que eu dou da escola do João Aleixo, o que a alquimia diz? Ela diz que 98% é DNA volátil e você está aí aberta para conquistar a tua vida. 2% só é que está determinado. O restante vai à luta. Você é nova, interessante, inteligente e tem milhões de possibilidades nesse mundo de reconstruir uma vida, caso você queira de novo se casar. Ninguém é obrigado também a ter relacionamento. Alexandre meio que fez isso nas rodas. Quem foi que disse que a gente está aqui para casar? Quem foi que disse que a gente tem que fazer assim ou assado? Então, é se ouvir e respeitar essa natureza. A outra coisa que o Alexandre, acho que foi o Alexandre quem falou, a Cecília abriu a questão da família, né? Você preza muito por ter a sua família do seu jeitinho, só que realmente repara na repetição do padrão da sua família e pensa na relação da sua mãe com você, no sentido de orientar, cuidar e dizer o que você deve fazer, se muitas vezes você não está exatamente nesse papel. Será que não é ele que está tentando fazer diferente da família e ela não ouviu esse sinal? É uma reflexão só, não estou defendendo ele, não. Claro. Será que ele não está dando um sinal ali? Ó, você está fazendo igual, seu combinado era fazer diferente. Porque a pessoa pode ser errada, a pessoa pode estar errada, posicionada errada numa história, numa narrativa, mas o errado nos indica o certo. A gente tem que estar atento ao sinal. Ele não está de todo errado, ele pode estar errado na atitude, na escolha, mas a participação do cenário que a gente está olhando, aquele errado ali mostra um desconforto. Sim, e a crise ela pode ser enfrentada, superada e resolvida, ou ela pode ser posta para escanteio. E também pode ser posta para escanteio num determinado momento, recorte de tempo, e voltar depois para ser vivida e enfrentada. Né? O futuro, a Deus pertence, não é isso? Vamos cocriar aqui, mas confiar no processo, né? E aí, Sim, como é que você vê isso daí? Eu vejo que ela vem também de uma família, a mãe dela é extremamente exigente, né? Exigente, mandona. Exigente e mandona, a mesma coisa ali. E aí, o que ela pode ter feito isso, ela pode ter reprisado esse fato dentro do casamento dela, de mandar nele também, de ter exigir dele o que a mãe exige dela, entendeu? Repetir essa história dentro do casamento, que pode ser que aí ele falou, eu não quero mais essa situação, eu não quero essa situação. O que eu sempre falo para todo mundo, quando eu faço na mesa, as pessoas precisam tomar consciência, né, o porquê disso, e se perguntar, por que eu fiz isso, por que eu me separei, por que aconteceu isso, e você tomando consciência, é que as coisas se modificam, né, então é uma tomada aí, é que nem eu tive contato com ela, eu tenho contato com ela, mas eu não tenho contato com ele. Talvez a gente precisava pegar a história dos dois, né?
A gente precisa pegar a história de duas pessoas aqui para a gente ver o relato de um e do outro. O Alexandre vai ter o contato com o homem e a gente vai ter o contato com a mulher. Não. Gente, isso vai virar. Sabe aquelas lives? Tem no YouTube 6 horas de live, cara, tipo, uau, relacionamentos independentes, né? Tipo, o Alexandre vai defender os homens, a gente vai defender as mulheres. Vamos para a mensagem final? Eu defendo as mulheres amadurecidas, parando de levar relacionamento como Disney. É isso, todo lado do amadurecimento, porque o amadurecimento ele significa um aperfeiçoamento do modus vivendi. Então, assim, você rompe com aquele estado infantilizado de desejar princésico, Disneylândia, você rompe com aquilo e quanto mais rápido você deixar aquilo de lado, né, mais rápido você lida com o verdadeiro e aí sim você segue o caminho ideal da sua vida, não repetindo padrões da família. Algum recado final, Cia? Não, só isso mesmo. Eu vou pedir para as pessoas que precisam se conhecerem mais, se conscientizar e tomar consciência. Tomou consciência do fato, é impressionante o quanto que... eu vou dar até um exemplo. Assim, essa semana foi um negócio tão legal que aconteceu com uma cliente minha. Ela porque queria uma determinada coisa. E aí ela tomou consciência por que ela queria tanto aquilo. E ela falou, não, ela estava querendo uma vingancinha, né? E aí ela mudou o fato, tá? Ela mudou a história do caminho dela. Ela falou, não, eu estou fazendo isso para querer me vingar do outro. Não, eu não quero isso. O que eu quero mesmo é outra coisa. Isso é tomar consciência, né? Por que a gente quer as coisas? É isso. Eu teria só uma mensagem final para ela, né? Um conselho, conselho não, mas uma sugestão. Ela diz no relato que ela aceitou o destino. Eu acho que não, ela não aceitou o destino. Ela ainda tem uma vida a ser vivida e isso é só uma estação que ficou para trás. Ela deixou de ficar presa. É isso, tem que pensar o contrário. Você deixou de insistir num erro e segue a vida para frente, ajusta o que precisa e vai com força total viver a sua vida não vivida ainda. Muito bem. Muito bem. Bom, o meu conselho para ela é: aceita de coração esse divórcio, perdoa essa sogra, perdoa mesmo, sabe? Com todo o seu amor, não fica presa a nenhum sentimento denso, negativo. Vai lá, agradece perdoa, a sogra. libera, agradece. Isso não é seu. Agradece mesmo, assim, um aprendizado, tanta coisa, né? Mas tira isso do teu campo. A outra coisa que eu queria dizer, não se preocupa, porque quem tiver que chegar para você vai chegar. Quem tiver que ser. Se o seu casamento for restaurado um dia, foi porque ele reencontrou aí numa próxima estação. Isso aí. Se não foi, não se preocupa com o futuro, procura viver hoje, dá conta um dia de cada vez. Já está tão difícil, principalmente quando você tem que segurar uma casa, uma vida profissional, uma empresa, 3 crianças lindas, você está cumprindo o seu karma aí, seu nodo está na casa 5, seja dona da sua vida, tenha uma baita consciência do seu valor e vai aí viver de acordo com o que você acredita, com coragem, afinal de contas você é uma ariana. E para terminar o programa de hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte: esse programa, né, em dia de eclipse, nossa, estou toda arrepiada, e a gente está entrando numa lua nova, e a gente está na reta final de um ano que foi altamente desafiador. E a lua nova é uma fase altamente propícia para a gente poder trabalhar novos projetos. Então, como a gente vive, né, nesse calendário gregoriano, dia 31 está aí, eu sugiro que nessa semana de lua nova, pensa a sua estratégia, o que você quer para 2021, aprenda a usar o teu dom de co-criar a tua realidade, sabe? Veja aquilo que você deseja para a sua vida, que esteja dentro de um parâmetro possível, honesto, sabe? Vê se a sua mente, se o seu coração estão alinhados para a conquista desses objetivos ou dessa meta. Eu vou dar uma dica, por exemplo, pode pedir coisa material. Por exemplo, eu quero trocar de carro.
Cuidado para você não pedir, quero dinheiro para trocar de carro. Não, se você quer mais dinheiro, peça. Estou precisando de mais dinheiro. Tudo bem. Agora, se você quer um carro, pede um carro. Quanto mais específico melhor o O pedido. dinheiro, diga Agora, o valor do dinheiro que quer. ou então faça uma meta, mas uma meta que seja real, sabe? Assim, que seja possível. Olha para você com carinho. O momento é de definir aí as suas metas, aproveitar essa consciência que a Lua Nova abre para a gente, para se olhar com carinho, porque quando chegar o Réveillon, já está aí nesse ciclo, nesse calendário gregoriano, certinho ali, dia 31, você já está com a sua lista de intenções para 2021 prontinha, feita numa fase muito boa, muito bacana, e é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma roda amorosa, rede de afetos. Se você conhece alguém que esteja passando por uma história parecida, por favor, compartilha. Se você tiver alguma mensagem para passar para a gente, uma história, hoje mesmo, quando eu fui divulgar a roda, eu já recebi um relato, porque uma pessoa já dividiu um relato, sabe? E eu já anotei para trazer para a gente poder conversar. E você, vai ter a oportunidade de ter 3 especialistas com formações diferentes, trocando uma ideia com o objetivo de expandir, abrir a cabeça. Eu adorei esse expandir, assim. Na época do Vortex, eu adorava essa palavra, Vortex. Agora eu acho expandir muito legal. As expansões, Graças ao Jung, graças ao Jung, expansão. Vamos expandir. Assim, se você quer ver seu caso sendo debatido por nós, então arrisca, manda aí o relato, manda aí pelos canais de contato e a gente debate aqui. Coloca você na Berlinda. Se você quer se ver na Berlinda, mande para nós seu caso. É isso aí, a gente vai tratar com muito, muito, muito carinho, atenção, amor, e muito obrigada. É isso, gente. Grande beijo, beijo, Alexandre. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tudo certo. Vem com a gente. Até mais. Beijos. Que roda foi essa de hoje, né? Caramba. Bom, se você gostou, curte. Eu estou em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram. Manda também uma história sua para que a gente possa tratar aqui na roda. E se você conhecer alguém que tem algum problema assim parecido, compartilha a nossa roda. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mesmo. E que bom estar conectada com vocês. Bem-vindo.